Bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal, aqui direto de São Paulo. Eu, Maurício Azevedo, cirurgião geral e associado da SBH, estou junto com o Murilo Fávaro e vamos passar nesses 30 e 40 minutos tentar conversar com vocês um pouquinho a respeito do pré e pós-operatório da cirurgia da hérnia, tanto inguinal quanto da hérnia incisional. Murilo, obrigado por estar aqui comigo, boa noite. Boa noite, Maurício. É um prazer estar nesse evento da SBH, visando sempre esclarecer a população sobre as hérnias, sobre o pré-operatório, pós-operatório e sobre as cirurgias das hérnias para a população. É isso aí. Lembrando que essa é a nossa segunda transmissão ao vivo, né? A primeira foi há 2 semanas e a SBH agora vem promovendo tentar fazer com que a gente esclareça mais dúvidas, esclareça mais as perguntas que os pacientes e inclusive até os próprios médicos encaminham para as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, assim como no nosso site, que é o www.sbhernia.org.br. Recebemos aqui ao longo dessas 2 semanas, Murilo, algumas perguntas, tá? Que eu acho que deve pautar aqui a nossa conversa para esclarecer as pessoas, tá? Perfeito. E a primeira pergunta que foi feita para a gente deve bater um papo a respeito, é a seguinte: como que eu devo me preparar para a cirurgia da hérnia e se eu tenho alguma restrição alimentar e se eu posso fazer algum exercício antes da cirurgia? Então, o preparo do paciente para qualquer tipo de cirurgia, ele é essencial para o sucesso da mesma, e na hérnia isso não é diferente, e ao contrário, isso é muito importante. A gente vai falar de alguns tópicos, a gente tem aqui essas ilustrações aqui no fundo que vão ajudar a gente a esclarecer um pouquinho mais. Primeiro ponto que a gente vai falar do pré-operatório são os pacientes anticoagulados e o que usam antiagregante plaquetário. São 2 modalidades de medicamento que são utilizados nos pacientes cardiopatas, os pacientes que tiveram trombose. São 2 medicações que o ideal antes da cirurgia, principalmente os antiagregantes plaquetários, a gente diminuir a dose ou até suspender eles antes da cirurgia, porque senão a gente vai aumentar o risco de sangramento durante a cirurgia. E os anticoagulantes, eles devem ser substituídos por drogas, em vez das vias orais, né, que tem metabolização, que demoram mais tempo para a circulação, para expelir ele do organismo. A gente deixa doses endovenosas ou até doses no subcutâneo, que tem uma saída do metabolismo mais rápida, que faz com que o pós-operatório seja mais fácil de controlar dentro do hospital. Cara, então é extremamente importante para o paciente conversar com o seu médico, né, no pré-operatório de todas as medicações que ele faz uso, né, justamente para a gente poder programar essa cirurgia dele. Hoje em dia a gente sabe que muito do sucesso pós-operatório se dá no pré-operatório, né? Preparando esse paciente para a cirurgia, né? Um ponto importante também que eu acho que vale a pena a gente sempre esclarecer, e também foi uma dúvida aqui que nos mandaram, é o seguinte: como que eu devo preparar a área que vai ser operada, né? Se eu devo fazer alguma higiene local específica, se eu devo raspar, por exemplo, uma pessoa que tem um aumento do pelo da região, tanto na região inguinal quanto na hérnia incisional abdominal, se ele deve raspar isso antes, como que a gente deve proceder e a gente deve orientar o paciente nesse pré-operatório? Então, esse é um erro muito comum que a gente pega bastante. Às vezes o paciente chega já preparado para a cirurgia, já depilado para a cirurgia, mas a recomendação hoje das sociedades, dos nossos guidelines, dos guias de orientação que a gente tem, são fazer esse preparo dentro da sala da cirurgia. Então não é para se preocupar com essa retirada de pelos antes do procedimento. Deixa que os cirurgiões, né, que vão operar o caso, se preocupem com isso. Principalmente porque se for feito antes de casa, normalmente você vai fazer com o aparelho de barbear, isso vai gerar micro lesões na pele, micro fissuras na pele, e isso potencializa a chance de contaminação por bactérias e você aumenta o índice de ferida na sua cirurgia.
Então, não se preocupe com tricotomia, com a famosa retirada dos pelos, deixa que o cirurgião que vai lhe operar retirar isso durante o procedimento. Isso é feito poucos segundos antes da cirurgia propriamente dita, e depois a gente aplica produtos para higienizar a pele, que são produtos antissépticos. Não, ótimo. Acho que isso é um ponto extremamente importante, né? Porque sim, as pessoas ficam de vez em quando num anseio, numa ansiedade de preparar isso para o cirurgião, e na verdade isso pode causar até um dano maior, levando até uma infecção que a gente chama infecção do local da cirurgia. Perfeito. Né? Perfeito. Tá bom. Murilo, outra coisa que perguntaram é o seguinte: existe alimentação. Esse paciente ele deve entrar em jejum muito tempo antes? Como que ele deve orientar esse jejum? Falando agora, não, por exemplo, de uma cirurgia da hérnia inguinal, mas, por exemplo, de uma hérnia incisional que já teve manipulação, você acha que esse jejum ele deve ser feito muito tempo antes? Como é que a gente deve orientar os nossos pacientes? Geralmente, como que você orienta os seus pacientes? O jejum é o super utilizado, né? Ele tem que ser utilizado antes das cirurgias. Essa proteção do jejum protege o paciente que precisa ser manejado da parte respiratória. Então, se ele precisar de uma intubação orotraqueal, que é colocar um tubo na via respiratória para ajudar ele a ventilar, nessa passagem a gente tem estímulos que podem induzir o vômito e isso entrar dentro do pulmão do paciente. Então, o ideal é ter o jejum, normalmente um jejum de 8 horas, que a gente vai deixar isso para a maior parte das cirurgias. Claro que isso deve ser individualizado a cada cirurgia. Um paciente que tenha que ter muita manipulação intestinal, uma cirurgia incisional mais complexa, às vezes você pode prolongar esse tempo, porque você não está pensando só nesse risco, você está pensando na parte intestinal, claro, que está fora da hérnia, né? Lembrando que a hérnia é um buraco que pode estar habitada, né? Pode ter intestino nesse local, então é interessante você preparar ele para isso. Eu tenho uma orientação de dar uma água com glicose, né, uma substância mais que dá um suporte nutricional 2 horas antes do procedimento. Não é todo anestesista que gosta disso, mas como uma equipe combinando, a gente sabe que tem resultados que são interessantes para a cirurgia. Isso tem que ser individualizado, tem que ver a rotina do hospital, inclusive para ter o resultado do melhor jeito possível. Ótimo. Eu acabo também atuando na mesma prática. É importante deixar esse paciente aí, geralmente a gente deixa em 8 horas no pré-operatório, em jejum, mas lembrando que é sempre importante o paciente ter uma alimentação saudável e normal no pré-operatório, né? Você não precisa fazer nenhuma restrição alimentar, não há necessidade de restringir nenhum alimento para fazer essa cirurgia, tá? É importante, inclusive, que tenha uma alimentação muito saudável, à base de proteínas, carboidratos essenciais, e para que isso vai ajudar, inclusive, na nutrição do pós-operatório. Sim, né? É essencial, está bem nutrido para a cirurgia. Muito bem. Outra pergunta que foi feita e encaminhada para a gente foi o seguinte: quais os exames necessários que eu tenho que fazer para realizar a cirurgia? Os exames para realizar uma cirurgia de uma hérnia inguinal, que é uma hérnia na virilha, os exames específicos para a cirurgia são exames como de qualquer pós-operatório. Se um paciente tiver problema do coração, vai pedir o exame mais específico cardíaco. Se ele tiver algum problema, justamente para identificar se ele tem da parte do diabetes, do controle de diabetes, controle da coagulação, isso é feito específico. Especificamente da hérnia, a hérnia inguinal não precisa ser feito nenhum exame para se fazer a cirurgia. Na prática clínica a gente vê muitos cirurgiões pedindo ultrassom, pedindo às vezes ressonância para se fazer a cirurgia. Principalmente nas dúvidas diagnósticas, você pode lançar a mão, né, fazer o uso dessas modalidades. O ultrassom ajuda para isso, a ressonância ajuda para isso, mas não é necessário nenhum exame. Então pode ficar tranquilo, se seu médico
vai indicar uma cirurgia, né? Ele vai te operar, porque ele te examinou e viu que tem uma hernia inguinal, ele está totalmente apto a fazer isso, ele pode fazer isso e deve, né? É recomendado pela sociedade fazer isso. Não precisa de nenhum exame para se operar uma hernia inguinal, o que é diferente na hernia incisional. Na hernia incisional, a cirurgia tem que ser mais planejada, porque a gente precisa saber como que está a real condição da musculatura da parede abdominal, precisa saber se tem intestino para fora desse conteúdo, se a parede tem comunicação com algum órgão mais sólido. Então, é essencial a tomografia. E aí não precisa de ultrassom, ressonância. A tomografia é o exame perfeito, uma tomografia simples, sem contraste. Ela é ótima e indicada a qualquer hérnia incisional e ventral, né? Na verdade, as hérnias incisionais são hérnias que acontecem na incisão, as hérnias ventrais... Hérnia ventral, quando você fala que você está querendo se referir para a gente, é aquela hérnia que está ocupando o meio do abdômen. Exatamente, a parede abdominal, tirando a hérnia inguinal. Dentro das hérnias ventrais, a gente está falando das hérnias incisionais, das hérnias umbilicais, hérnias que estão acima do umbigo, que são chamadas epigástricas, e outras hérnias. Tá, perfeito. Veja... outra pergunta que foi feita para mim é o seguinte: quanto tempo eu devo sentir dor no pós-operatório? É normal eu sentir dor no pós-operatório? E se essa dor não passa, como que eu devo proceder nesse pós-operatório? Né? Então, é normal sentir dor no pós-operatório, principalmente dependendo da manipulação, quanto é maior a sua hérnia, se a sua hérnia ela é uma hérnia na virilha grande ou uma hérnia incisional grande, isso daí vai influenciar na dor. Mas isso é normalmente sanado com analgésicos simples. Tá? Se você sente a dor que continua por mais de 3 meses, aí sim a gente começa a pensar em dor, que são dores que a gente chama de crônicas, dores maiores do que o normal de um pós-operatório. Mas muito antes a gente normalmente resolve essas dores. E assim, a cirurgia da hérnia, né, dói, né, porque você está aproximando uma musculatura, né, você imagina que você não vai ficar deitado o tempo todo nesse pós-operatório, e nem a gente recomenda ficar deitado no pós-operatório, muito pelo contrário, a movimentação é importante. Mas é claro que essa dor, ela tem que ser gradativamente diminuindo ao longo dos dias que vão se passando no pós-operatório, né? E a gente acaba preconizando o uso de analgésicos comuns no pós-operatório. Não é necessário nenhum analgésico mais potente, né? Então essa dor acaba passando e ela gradativamente ela vai diminuindo nesse pós-operatório, tá? A gente está com uma pergunta ao vivo agora, que é o seguinte: quais são os sintomas das hérnias epigástricas? Então, a hérnia epigástrica é uma hérnia acima da cicatriz umbilical, desde a linha média da parede abdominal, que é no meio da parede abdominal. Ela pode vir da região umbilical até a região do começo do tórax. O normal é sentir dor mesmo, uma dor de compressão na região, um abaulamento e dor. Tá. Geralmente, esse abaulamento ele vai piorar e essa dor vai acabar aumentando aos pequenos, médios esforços, né? E é claro que aos grandes esforços, pegar algum peso, por exemplo, um trabalhador que vai carregar bastante peso, ou então alguém que vai fazer um exercício extenuante numa academia, acaba sentindo mais esse abaulamento e de vez em quando sentindo mais esse incômodo nessa região aí onde o Murilo falou. A gente tem uma outra pergunta online, tá? Que é o seguinte: parece uma pequena bolinha na virilha. Isso é uma hérnia? Ou pode ser uma hérnia? Pode ser uma hérnia. O ideal é ser feito... Eu estou com um pouco de tosse aqui,
Você pode explicar isso daí, Maurício? É claro, sim. Pode ser uma hérnia, mas é claro que nem toda bolinha na região da virilha é uma hérnia, né? Então existe o que a gente chama de diagnósticos diferenciais dessas bolinhas na região da virilha, né? Na região inguinal que a gente fala. Dentre eles podem ser pequenos gânglios, né? Pode ser algumas vezes até veiazinhas dilatadas, varizes, né? Que podem fazer esse diagnóstico diferencial. O que a gente recomenda é que procurem um cirurgião geral que tenha o seu dia a dia voltado para a cirurgia geral e que possa fazer aí um exame físico e avaliar esses diagnósticos, principalmente esses diagnósticos diferenciais, e aí endereçar se é necessário só com o exame físico ou é necessário fazer algum outro exame para proceder essa dúvida diagnóstica, né? Uma coisa importantíssima, agora já mais ou menos restabelecido, mas é fazer o exame ao esforço. O paciente faz o esforço e vê se ele aumenta. Se isso abala ou não, se essa bolinha aparece. Temos uma outra pergunta que é o seguinte: hoje em dia a gente vive uma era de tecnologia, né? Então aparecem as cirurgias minimamente invasivas, né? Que é a cirurgia videolaparoscópica, aquela cirurgia que é comumente falada, a cirurgia laser, né? Sim. E a pergunta que veio foi: como é que se decide se a cirurgia vai ser feita da forma aberta ou da forma fechada, entre aspas? Aqui na pergunta eles não falam se essa dúvida é em relação à inguinal ou se é uma hérnia incisional. Então vou fazer da inguinal e você fala da incisional. Com certeza. Você é o mestre da incisional. Na inguinal, na verdade vai depender de vários fatores. Do cirurgião, se ele está bem habilitado a isso. Então ele tem que estar habilitado a fazer cirurgia laparoscópica, a cirurgia por furinhos. Depende do hospital que você vai operar, se ele tem o material disponível. No Brasil a gente tem várias localidades que infelizmente não tem toda a disposição de fazer a cirurgia laparoscópica. E no Brasil a gente sabe que esse número de laparoscópica infelizmente é muito baixo para o que a gente se faz de cirurgia de hérnia inguinal aberta, em comparação à hérnia inguinal aberta. O que eu faço no meu consultório? Eu tendo a indicar praticamente todas as cirurgias hoje inguinais por laparoscopia, por cirurgia minimamente invasiva, por furinhos, porque eu tenho com isso um melhor retorno do paciente às atividades do dia a dia. Quando eu não indico a cirurgia minimamente invasiva, quando esse paciente, por exemplo, ele tem um distúrbio de coagulação mais grave, quando é um paciente que clinicamente não pode sofrer uma anestesia geral, que é um paciente cardiopata, né, um paciente que tem problema no coração, ele não pode ser submetido à anestesia geral. Aí eu vou para uma cirurgia aberta, ou às vezes em caso de hérnias inguinais muito grandes, que isso tecnicamente na cirurgia laparoscópica é um pouco mais complexo. Nas cirurgias das hérnias incisionais, né, iniciou-se aí no começo, com o avanço dessa tecnologia, a gente sempre quis tentar fazer essas cirurgias, né, dos furinhos, mas a gente sabe que a nossa realidade no Brasil não é essa, né? Então a cirurgia convencional, ela tem o seu papel e não há uma diferença na recuperação em ponto de vista de recidiva, do retorno da hérnia. Isso é né? importante. A gente tem algumas evidências que a cirurgia por videolaparoscopia tem um pouco menos de dor, né? Tem menos dor no pós-operatório, mas isso não significa que eu fazer essa cirurgia por laparoscopia, essa hérnia não vai voltar nunca mais, né? Ou está sendo mal operada. Ou vai ter sendo mal operada, exatamente. Tá? O paciente, outra pergunta, o paciente que descobre que tem uma hérnia, precisa parar de fazer musculação? Então, depende se ele está tendo dor, né? Obviamente, se ele está com a hérnia
E essa compressão durante o esforço físico, que piora, né? Normalmente é quando a hérnia tem a dor, como a gente já falou, quando ela abaula mais. Se ele está fazendo a musculação e está com dor, provavelmente ele tem que diminuir a intensidade, não tem que parar, mas ele tem que diminuir a intensidade. Se esse paciente está assintomático, se ele não tem sintoma, ele vai pode continuar fazendo todas as atividades dele normalmente. Problema, a tendência é isso evoluir, ele pode ter uma piora do quadro natural. Então o ideal é ele procurar o cirurgião e realmente fazer a cirurgia, principalmente se ele faz muito esporte. Mas ele não vai estar piorando o quadro de maneira que atrapalhe uma cirurgia se ele fizer. Ele deve procurar o médico e fazer sobre orientação. Claro que tem casos de hérnias que estão com estrangulamento, que é o conteúdo intestinal está estrangulado num pequeno anel, que isso durante muito esforço pode gerar um desconforto maior e aí tem que ser bem avaliado. Mas a maior parte das hérnias ele pode continuar fazendo as atividades normais, inclusive atividades físicas. E isso é bom até para ele se condicionar, para ele estar bem durante a cirurgia, até emagrecer durante a cirurgia, que talvez seja um tópico que a gente vai falar um pouco mais para frente. No pré-operatório, né? Então, assim, aí, já emendando na outra pergunta, é o seguinte... fisioterapia e pilates para o fortalecimento, adianta? Adianta para todas as atividades que façam com que a parede fique mais forte, ajudam. Nada cura a hérnia a não ser uma cirurgia. Mas tudo que o paciente fizer que fortaleça a parede, ajuda o cirurgião e ajuda o próprio paciente a se restabelecer melhor. Então é interessante ele fazer as atividades, o Pilates e a fisioterapia. E a fisioterapia. Eles ajudam, porque são atividades específicas que trabalham a saúde do core, né? do core abdominal. O core está falando que é a musculatura do abdômen, né? São essa parte da musculatura abdominal e parte da musculatura de trás, né, das costas. Sim. Que sustenta a nossa... Se você está fazendo alguma atividade que fortaleça isso, você vai ajudar o seu pós-operatório, o seu pré e seu intraoperatório. Tá. Outra dúvida que nós estamos tendo aqui agora é o seguinte: todo paciente que foi diagnosticado uma hérnia, todo paciente tem que ser operado? Todo paciente que tem uma hérnia, provavelmente ele vai ter que ser operado, a não ser que ele tenha uma contraindicação para fazer a cirurgia no momento. O ponto é que foram feitos vários estudos para isso. A gente sabe que as hérnias são seguras e é claro que a gente está falando isso de forma geral, mas tem inúmeros tipos de hérnia. São hérnias que a gente sabe que tem pacientes que acabam convivendo muito tempo com hérnia, mas no geral, hérnias inguinais nos homens... Inguinais é virilha. Virilha. Né? Deixar bem claro aqui, virilha. E quando a gente fala de vez em quando esses termos mais técnicos, né? A gente está querendo referir a região região inguinal, a gente está falando da região da virilha, né? As hérnias nos homens na virilha, elas têm estudos já provando que elas são seguras de não serem operadas, mas a maior parte geram sintomas, geram dor. Então, por isso devem ser operadas, por conta de dor. Mas elas raramente dão problemas. As hérnias nas virilhas das mulheres, elas devem ser sempre operadas, porque elas têm risco de ter complicação de encarceramento. Então, essas não devem ser esperadas, não devemos esperar. Temos que procurar um cirurgião e operar. As hérnias ou operar mais precoce, tentar programar essa cirurgia, né? Programar de um jeito um pouco mais rápido. As hérnias incisionais, aí depende muito, as hérnias das incisões e as hérnias ventrais, aí são um pouco mais complexos, elas dependem muito de como elas estão, a gente tem que preparar bem os pacientes, mas elas devem ser operadas porque a gente piora a qualidade de vida do paciente não operando elas. Perfeito. Outra pergunta que a gente recebeu nessas últimas 2 semanas foi o seguinte: o que eu tenho que fazer no pós-operatório para que essa hérnia não volte? Como que a gente deve orientar os nossos pacientes
como a gente deve orientá-los em relação do pós-operatório. Ele operou, foi tudo bem, né? Ele teve um bom pós-operatório, ele está em casa. Tá. O que nós devemos orientar esse paciente no que ele pode fazer, o que ele não deve fazer, em quanto tempo ele pode se restabelecer ou retornar às atividades, como que a gente acaba orientando esses pacientes? Muda, e se for uma hérnia na região da virilha, que a gente chama hérnia inguinal, muda em relação à hérnia incisional, abdominal? Muito. O sucesso da cirurgia da hérnia são esses três conjuntos do pré, do intra e do pós-operatório. Então todos vão ter a sua importância. Nas hérnias da virilha, as cirurgias abertas, as cirurgias mais tradicionais, e as cirurgias até laparoscópicas, normalmente o paciente fica um dia no hospital e ele vai para casa, e o ideal é em uma semana ele ficar num estado de repouso relativo. O que é isso? Até tem uma pergunta aqui. Ele deve ficar deitado todo esse período? Exato. Não, ele não precisa ficar deitado todo o período. Ele vai realizar atividades que deem conforto, ele não pode sentir dor. Então ele vai ficar... Então ele pode realizar tudo que não sinta dor. Exatamente. Tá. Então ele vai ficar em casa sem fazer atividades físicas, mas ele sentiu confortável de ficar em pé no período de 10 horas. Ok, ele pode ficar em pé. Mas interessante é ficar em casa porque se ele não está confortável de ficar em pé, ele tem toda a tranquilidade de deitar, tem toda a tranquilidade de sentar, ficar nesse período, mas não tem nenhuma regra específica do exatamente o que ele pode. Sim, atitudes que não gerem o desconforto. Isso eu falo para todos os meus pacientes. Não pode sentir a dor na hora, nessa primeira semana, nem aquela dor que incomode no final do dia. Que ele abusou, ele fez muita coisa porque estava ótimo e no final do dia teve a dor. Em relação às hérnias incisionais, isso também vale. Das hérnias ventrais, né, as hérnias da parede anterior do abdômen, da parte da frente do abdômen, também a primeira semana é basicamente isso. Analgésicos mais fracos, o antibiótico é feito uma dose intra-hospitalar, não precisa normalmente ficar tomando antibiótico nesse período, e ele fica nessa restrição, nesse repouso relativo.